Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula quero mostrar para vocês uma propriedade específica dos materiais que se chama solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Além disso, quero te mostrar as curvas de solubilidade que serão muito importantes quando a gente precisar classificar uma solução segundo o critério da quantidade de soluto e de solvente que compõem aquela solução. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! O coeficiente de solubilidade é uma propriedade que vai nos mostrar o quanto a gente pode adicionar daquela substância numa certa quantidade de solvente para que ela se dissolva completamente. Então a gente pode representar o coeficiente de solubilidade, pode simplificar, abreviar por CS, da seguinte forma. É dessa forma que normalmente você vai encontrar o coeficiente de solubilidade das substâncias. Então imagina que a gente tenha uma substância X. Não importa que substância é essa. Mas vamos supor que o coeficiente de solubilidade dessa substância X seja igual a 25 gramas. Prestem bem atenção à forma que é expressa essa propriedade, esse coeficiente de solubilidade. Barra 100 gramas de água a uma temperatura de 25 graus Celsius. Vou imaginar que você tenha essa situação. Estou dizendo para vocês, então, que vocês têm um coeficiente de solubilidade de uma substância X, que pouco importa para a gente que substância é essa, mas vamos anotar aqui, ó, coeficiente de solubilidade de uma substância X. Ele é expresso em 25 gramas barra 100 gramas H2O a 25 graus Celsius. O que significa isso? Esses 25 gramas iniciais aqui, eles representam a quantidade, vamos anotar aqui, representa a quantidade da substância X, quantidade da substância X, que pode ser adicionada a 100 gramas de água. A água para a gente, então, vai ser o solvente dessa solução. Então, eu posso adicionar 25 gramas a cada 100 gramas de água que eu consigo dissolver essa substância X nessa quantidade de água, mas a uma certa temperatura. Isso é importantíssimo, porque a temperatura afeta a solubilidade das substâncias. Então, quando ele te dá o coeficiente de solubilidade, necessariamente ele vai te indicar uma temperatura, para que você saiba a temperatura que está sendo realizado aquele experimento, aquele exercício. Tudo bem? Então, o que significa aqui? Se eu pego 25 gramas de X e jogo em 100 gramas de água, eu consigo dissolver totalmente essa quantidade de substância X. Se eu pegar um pouquinho mais, aí eu não consigo dissolver tudo, eu consigo dissolver no máximo 25 gramas de X para cada 100 gramas de água. Tudo bem? Então vamos fazer um testezinho aqui. Se eu tenho 100 gramas de água, vamos colocar aqui, ó, 100 gramas de água e vamos anotar que isso aqui está sendo realizado a 25 graus Celsius, que é a temperatura que a gente sabe a solubilidade. Quanto que eu posso jogar de X mesmo lá dentro para dissolver totalmente? No máximo 25 gramas. Eu posso jogar menos se eu quiser, mas o máximo que eu posso jogar é 25 gramas. Ah, professor, então e se eu aumentar a quantidade de água? Não tem problema, você faz a mesma relação. Vamos agora aumentar a quantidade de água. Vamos pegar agora 200 gramas de água. Se eu pego 200 gramas de água também a 25 graus Celsius, quanto que eu posso jogar da substância lá dentro, X, para dissolver totalmente? No máximo, agora, 50 gramas, porque se eu dobrei a quantidade de água, eu consigo dobrar também a quantidade de substância X que pode ser adicionada ali na minha solução. Concordam? Então, esse valor que eu tenho aqui, eu vou circular 25 gramas de X e 50 gramas de X, são os valores ou as quantidades máximas de soluto, que é o X, não é agora, a substância que está se dissolvendo,
São as quantidades máximas de soluto que podem se dissolver completamente em água na temperatura indicada. Vejam que eu sempre saliento a temperatura indicada, porque se variar a temperatura, a gente pode, dependendo do caso, conseguir dissolver mais ou menos daquela substância X. E normalmente a interferência da temperatura nessa solubilidade, nesse coeficiente de solubilidade, a gente olha através de curvas de solubilidade, de gráficos. Gráficos que expressam a variação da solubilidade de acordo com a temperatura. É isso que eu quero mostrar para vocês na próxima tela. Vejam, já deixei 2 gráficos aqui, 2 eixos montados para a gente começar a analisar a interferência da temperatura na solubilidade. Isso a gente chama de curvas de solubilidade. Vamos colocar aqui no eixo Y, que normalmente aparece, o coeficiente de solubilidade da substância, que normalmente é medido em gramas para cada 100 gramas do solvente, que também normalmente é a água. Mas saiba que pode mudar, ele pode te dar um gráfico com uma outra unidade, em ml, em litros, numa outra quantidade de água, isso você tem que analisar caso a caso. No eixo X, a gente coloca a temperatura que a gente está analisando. Então, a gente vai analisar 2 situações aqui para começar. A gente tem aqui, deixa eu colocar aqui também no eixo, a mesma unidade do anterior, para a gente poder analisar bonitinho, aqui a temperatura. Uma primeira situação que a gente pode ter é a seguinte situação, vejam. Uma curva de solubilidade crescente. Muita atenção. O que significa essa curva de solubilidade crescente? À medida que você aumenta a temperatura, a solubilidade da substância aumenta. Tudo bem? Ou seja, são substâncias, são solutos que se dissolvem melhor em temperaturas altas do que em temperaturas baixas. Beleza? Essa é uma situação. Uma outra situação seria o oposto. Vamos colocar no outro gráfico uma curva que desce. O que essa curva está indicando? Que à medida que você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade, ou seja, são substâncias que se dissolvem melhor em temperaturas baixas do que em temperaturas altas. Beleza? Então a gente tem essas 2 situações. Substâncias que se dissolvem melhor em temperaturas altas, substâncias que se dissolvem melhor em temperaturas baixas. A primeira situação, a gente diz que a substância que está sendo analisada, aquela que à medida que você vai aumentando a temperatura, vai aumentando a solubilidade, trata-se de um soluto. Então, esse primeiro caso é um soluto de dissolução, um soluto de dissolução endotérmica. O que significa um soluto de dissolução endotérmica? Endo, absorção de calor. Ou seja, endotérmico, absorção de calor. Eu preciso absorver calor para aumentar a solubilidade dessa substância. Quanto mais eu absorvo calor, mais essa substância se dissolve. Então, a gente tem um soluto considerado de dissolução endotérmica. Prefere se dissolver em temperaturas mais altas. E eu posso ter também um soluto de dissolução exotérmica. O que seria um soluto de dissolução exotérmica? Exotérmica significa liberação de calor. Prefere se dissolver liberando calor. Então, quanto mais libera calor, mais ela se dissolve. Ou seja, quanto a temperatura mais fria eu tiver, maior é a sua solubilidade. Então, eu tenho alguns solutos que apresentam dissolução endotérmica e outros solutos que apresentam dissolução exotérmica. Os solutos que apresentam dissolução endotérmica, normalmente, eu não estou falando que é sempre, mas normalmente, vamos anotar aqui, solutos sólidos. Eu não estou dizendo que todo soluto sólido tem que ter dissolução endotérmica, mas normalmente, se o soluto é sólido, normalmente a sua dissolução é endotérmica. Já os solutos de dissolução exotérmica, normalmente são os solutos gasosos. Então, a gente sabe que gases eles se dissolvem melhor em águas frias do que águas quentes. O sólido é o contrário. Então, normalmente, os solutos gasosos
apresentam dissolução exotérmica. Eu não estou dizendo que não tem nenhum soluto sólido que tenha dissolução exotérmica. Eu estou falando a regra geral, porque isso ajuda bastante a gente a reconhecer a dissolução de alguns solutos e também alguns efeitos dessa solubilidade nos fenômenos do nosso dia a dia. Tudo bem? Então a gente tem solutos que se dissolvem melhor em temperaturas altas e solutos que se dissolvem melhor em temperaturas baixas. Eu vou mostrar na sequência uma outra curva que é possível de vocês encontrar. É raro, mas pode ser que vocês encontrem e eu quero que vocês saibam analisar esse tipo de curva. Vamos para a próxima tela. Vamos imaginar agora a seguinte curva. Imagina que vocês encontrem isso aqui num exercício. Estranho, né? Trata-se de um soluto que até uma certa temperatura ele se dissolve melhor em temperaturas altas, mas depois começa a baixar sua solubilidade. Né? É um gráfico aqui que está misturando duas curvas, a curva de dissolução endotérmica e a dissolução exotérmica. Mas eu já afirmo para vocês, se uma substância ela tem dissolução endotérmica, sempre será assim. Se ela tem dissolução exotérmica, sempre será assim. Não existe uma substância que até um certo ponto ela tem dissolução endotérmica e depois muda isso. Aí você me pergunta, mas e esse gráfico aí? Como que eu posso ter esse tipo de situação? Então vamos lá. Imaginem que essa curva crescente seja do sólido sulfato de sódio deca-hidratado. Isso é um soluto, é um sal, né? Um sal hidratado. A gente já estudou os sais na playlist de compostos inorgânicos. Essa é a solubilidade do sulfato de sódio deca-hidratado. Quando chegou nesse ponto aqui, houve uma alteração no gráfico. Provavelmente porque essa substância se transformou em outra. Eu não posso ter a mesma substância com gráficos variáveis dessa forma. E normalmente isso acontece com sais hidratados. Pode ser que nessa temperatura aqui, toda a água que estava hidratando esse sal tenha se desprendido dele. E aí agora eu tenho somente o sulfato de sódio. E o sulfato de sódio é um exemplo de sal de dissolução exotérmica, desce o gráfico. Então, quando vocês encontrarem pontos de inflexões ou pontos que apresentem variações muito significantes no gráfico, tenham certeza que naquele ponto houve uma alteração química, ou seja, mudou a substância, uma alteração química da substância. E por esse motivo o gráfico teve uma mudança. Pode ser uma mudança radical, como foi nesse caso aqui, ou uma mudança menos radical, mas que você consiga visualizar isso também. Então, nesse caso aqui, não é uma substância só que até um ponto tem uma forma de dissolução e a partir do outro ponto tem outra forma. Não. A partir do ponto em que houve uma mudança drástica no gráfico, é porque provavelmente houve uma alteração química da substância. Então já sabemos o que é o coeficiente de solubilidade, já sabemos que ele depende de uma certa temperatura e como que a gente analisa isso nas curvas de solubilidade. Vimos que tem solutos que se dissolvem melhor em temperaturas elevadas, são solutos de dissolução endotérmica, e os solutos que se dissolvem melhor em temperaturas baixas, que são os solutos de dissolução exotérmica, normalmente gasosos. Vou querer analisar um pouquinho mais a fundo essas curvas de solubilidade para que a gente possa extrair mais informações delas. Vamos voltar para a tela? Então vejam aqui, eu tenho uma curva de solubilidade, na verdade várias curvas de solubilidade, concordam? Eu estou representando aí vários solutos dentro do mesmo eixo, cada um com uma cor. Vamos pegar algumas informações que são importantes desse gráfico? Vamos extrair algumas informações daqui. Primeira informação, concordam comigo que só existe um soluto aí de dissolução exotérmica? Já vai analisando aí, qual é o único soluto de dissolução exotérmica que a gente tem nessa situação aí? Se a gente for ver, só existe uma curva de solubilidade que decresce com o tempo, com a temperatura, não é? E essa curva é a curva que está aqui embaixo, onde eu tenho o sulfato de sério 3, C2SO4, 3. Então, o único soluto de dissolução exotérmica que a gente tem aí é o Ce2SO4, 3. Percebam que à medida que a temperatura vai aumentando, a sua solubilidade vai diminuindo. Já
solutos de dissolução endotérmica, então soluto de dissolução endotérmica, a gente tem vários, aliás, todos os outros, não é mesmo? Soluto de dissolução endotérmica, os demais. Beleza? Então aqui a gente já consegue analisar de cara a solubilidade das substâncias de acordo com a absorção ou liberação de energia. Que outra informação a gente pode tirar daqui? Concordam comigo que dos solutos de dissolução endotérmica, tem um que a temperatura não afeta tanto a solubilidade. Ora, eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade vai variando, vai aumentando, mas ela não aumenta tanto. Então, qual é esse sal? O sal que está pintado aqui de azul, concordam? Esse sal aqui, vocês percebem que a curva dele não sobe tanto quanto dos outros. Então, a gente pode dizer que existe um soluto aí que é pouco afetado pela temperatura. Então, vamos colocar aqui, ó, soluto, que a solubilidade é pouco afetada pela temperatura. O soluto, que é esse, para a gente aí, é o NaCl. Beleza? Justamente a curva que menos sobe, que menos tem variação na sua solubilidade. A gente poderia pegar uma certa temperatura, vamos pegar, por exemplo, a 10 graus Celsius. Então, vamos procurar lá no gráfico onde está o 10 graus Celsius, que está aqui. Eu poderia perguntar para vocês, a 10 graus Celsius, qual é o soluto que tem a maior solubilidade? Basta você procurar a 10 graus Celsius qual é a curva que apresenta a maior solubilidade. Concordam comigo que bate lá no 80 gramas a cada 100 gramas de água? Então, eu posso dizer que a 10 graus Celsius, o soluto que possui maior solubilidade ou maior coeficiente de solubilidade, qual é? A curva em rosa, que aí está representando o nitrato de sódio, NaNO3. Se você quiser anotar, a solubilidade está batendo próximo de 80. Veja a unidade do eixo Y, gramas de soluto em 100 gramas de água. Então, eu posso dizer 80 gramas para cada 100 gramas de água. Concordam? Poderia também pedir para vocês, ó, a uma temperatura de 30 graus Celsius. A uma temperatura de 30 graus Celsius, vamos pegar 30 graus Celsius. Qual é o soluto que apresenta a menor solubilidade de todas? Basta você traçar e pegar qual que bate primeiro a 30 graus Celsius, que é o sulfato de cério 3 novamente. Então, eu posso dizer que a 30 graus Celsius, o soluto que apresenta ou que possui menor solubilidade, nesse caso é o, vamos colocar aqui embaixo, sulfato de cério 3. Eu poderia aqui questionar outras coisas sobre esse gráfico, fazer várias outras perguntas, mas não vem ao caso agora. É importante que você saiba que uma curva de solubilidade ela expressa no eixo Y a solubilidade da substância de acordo com a temperatura que está indicada no eixo X. Na próxima aula, a gente vai ver como usar esses coeficientes de solubilidade para classificar uma solução em saturada, saturada com corpo de fundo, insaturada ou supersaturada. Então, se você gostou dessa aula, se te ajudou, curte o vídeo aí pra mim, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Eu te espero na próxima aula. Até lá!